Vamos lá, então. Chegamos aqui na última aula do nosso módulo de avaliação de imóveis rurais, tá? Já passamos todos os conceitos fundamentais, passamos aí a questão das atividades de avaliação, qual que é o roteiro que você vai seguir, né? Como é que você vai fazer a homogeneização da nova propriedade. E agora nos resta falar um pouquinho sobre a avaliação das benfeitorias, tá? Então eu quero falar um pouquinho de vocês, com vocês sobre isso. Vamos lá, só vou compartilhar com vocês aqui o meu slide. Com relação às benfeitorias, tá? Como é que você vai avaliar essas benfeitorias? Da mesma forma que você avaliou as benfeitorias nos imóveis urbanos, através do cálculo do custo unitário básico, tá? E se for uma benfeitoria que não é abrangida pelo CUB, por exemplo, como uma cerca, você vai ter que identificar aí na região qual é o custo, né, para a construção de uma cerca de arame farpado, com uma porteira, assim tal. Então você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado para adicionar isso e você vai depreciar essas benfeitorias pelo mesmo método de depreciação de Ross-Heilig. Os custos de reprodução, os custos de reedição e o valor de mercado das edificações, demais benfeitorias e imóveis rurais, são os mesmos conceitos que nós estudamos na avaliação de imóveis urbanos. Então, eu não vou voltar e ficar repetindo aquilo. Vocês têm que voltar para aqueles conceitos que estão ali na apostila da unidade 2, nas aulas da unidade 2, para que vocês possam fazer a avaliação dessas benfeitorias, tá? O que pode acontecer, e às vezes acontece com frequência, é isso, você vai encontrar uma benfeitoria no imóvel rural que é específica para aquilo. Obviamente, isso não está no CUB, né, como uma terraplanagem. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um orçamento, né, um levantamento do valor de mercado, de quanto ficaria para fazer uma curvas de nível, uma área de tantos hectares, né? Você tem que adicionar isso ao valor, tá? Quanto ficaria para um poço artesiano com reservatório para 30 mil litros de água? Você também tem que fazer uma cotação aí nas empresas especializadas e levantar esse valor e aplicar aí a depreciação segundo o método de depreciação de Ross-Heilig. Então, uma avaliação do imóvel rural ela é realmente mais demorada, tá? E mais complicada. Eu já cheguei a informar aqui no juízo que eu não tinha condições de avaliar uma fazenda, porque eu teria que ficar aproximadamente 3 semanas trabalhando só na avaliação da fazenda. Enquanto isso, eu tinha aí N mandados para cumprir de todos os tipos, inclusive urgentes, né, audiências, mandados criminais, como eu sou oficial de justiça da Justiça Estadual, a gente cumula todas essas classes processuais. E aí, obviamente, o juiz entendeu que era inviável que eu fizesse essa avaliação, porque ela vai tomar um pouco mais de tempo. Tá? Era uma fazenda bem extensa, que pegava 2 municípios, tinha diversas benfeitorias, diversos equipamentos. Isso ia tomar tranquilamente 1 mês do meu trabalho para fazer. Num caso como esse, você teria que informar ao juiz do feito a situação e a inviabilidade de ser feito por oficial de justiça, simplesmente porque você tem que parar todo o trabalho da vara para fazer essa avaliação. E aí, quem sabe, com a compreensão do juiz, essa avaliação vai ser passada por uma empresa especializada ou para alguém que se dedique somente a isso, tá? Agora, uma propriedade menor, um sítio, pode ser facilmente avaliado, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho do que um imóvel urbano? Sim, dá um pouquinho mais de trabalho do que um imóvel urbano, mas é perfeitamente possível avaliar, sim, sem que se despenda muito tempo de trabalho. Retomando aqui, então, na avaliação das benfeitorias, você vai seguir, né, os mesmos conceitos que nós utilizamos antes. Quero dar uma palavrinha sobre a avaliação de máquinas, equipamentos e de semoventes. Com relação a semoventes, né, você tem, a maioria deles, o preço do boi, por exemplo, da arroba, você tem cotação em bolsa de valores. Então, nas aulas de prática de avaliação, a gente vai até mostrar isso para vocês, tá? Com relação a outros animais que não são cotados em bolsas de valores,
você tem que fazer também uma pesquisa de mercado, tá? Mesmo que básica, elementar, aí com 2 ou 3 preços, para que você possa estabelecer um valor de mercado para esses animais. Com relação a máquinas e equipamentos, hoje, graças à revolução tecnológica, é muito fácil a gente conseguir fazer uma pesquisa de mercado, né, sobre esse tipo de bem. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver nesse site aqui, mundialmente conhecido, Mercado Livre. Eu coloquei aqui só para vocês verem um trator Massey Ferguson 275. Então, a gente achou aqui um trator do ano de 1990 por 31 mil, um trator de 1996 por 39 mil, de 85 por 37 mil, e um de 2007 por 58 mil. Né? Vamos tentar fazer alguma pesquisa aqui. Ferguson. Aqui, vamos deixar sem o modelo, vamos deixar só o trator Massey Ferguson, vamos ver que ele nos retorna. Olha, ele retorna diversos modelos, tá? 650. E aí é plenamente possível fazer uma pesquisa de mercado, hoje em dia, usando sites da internet, você citando as fontes, tá? E isso é plenamente válido, plenamente válido. Existe também um site chamado MF Rural, que tem anúncios de vários equipamentos, inclusive ele permite aqui você já filtrar também anúncios de avaliação de tratores. Vamos ver, por exemplo, em São Paulo, um trator Massey Ferguson, modelo, vamos colocar lá um 275, vou colocar uma tração 4x2, vamos ver se ele encontra alguma coisa. Encontrou vários, olha que legal. Aqui eu já tenho dados para compor uma amostra, inclusive com fotos. Tá? E uma máquina mais complexa, uma colheitadeira de soja. Será que a gente encontra? Encontrei. Encontrei aqui, colheitadeira de soja, João Deere 97,50, tá? Então aqui eu tenho um modelo, já tenho um parâmetro no valor de mercado. Vamos ver se uma colheitadeira de soja, se não se retorna mais. Carros, motos e outros. Aqui encontrou mais uma. Mesmo modelo. Tá vendo? Então, com relação a esses equipamentos, tá? É perfeitamente possível que vocês encontrem online valores para compor uma amostra e avaliar esses equipamentos. E com relação à avaliação de edificações, de outras benfeitorias, vocês vão seguir os mesmos critérios, os mesmos parâmetros que vocês seguem para as benfeitorias de imóveis urbanos, tá? E no caso de benfeitorias específicas para os imóveis rurais, vocês têm que fazer uma cotação aí na região, levantar esses preços de mercado de alguma forma na região em que vocês atuam, para estabelecer um valor de mercado para esses bens, né? Ou benfeitorias, ou semoventes, tá? Ou animais. Muito obrigado por terem chegado até aqui, tá? Espero que tenha conseguido passar esses conceitos básicos para vocês, que tenha conseguido construir uma estrutura sólida para avaliação de imóveis rurais. Eu sei, obviamente, que apenas com esses vídeos e com essas aulas não é suficiente, você não vai sair amanhã, né? Você não vai sair agora terminando aqui, vai avaliar um imóvel rural. Você vai ter que voltar para a norma, você vai ter que ler a apostila, você vai ter que ler, né, a norma técnica, você vai ter que talvez rever algumas dessas aulas, você vai ficar com dúvidas, tá? E esse é o caminho que eu percorri, que qualquer avaliador percorre, e não vai ser diferente com você. Não tenham medo, vocês estão recebendo uma base sólida com os principais conceitos que vai permitir que vocês exerçam um trabalho de excelência, tá?
e sejam aí uma referência na atuação de avaliação de bens na comarca onde vocês atuam. Muito obrigado, um abraço e nos vemos para as próximas unidades, onde nós vamos falar da composição dos laudos de avaliação e vamos também ter uma unidade dedicada exclusivamente à prática de avaliação, em que vamos discutir aí casos reais de avaliação para tentar dar uma base mais sólida para vocês da realidade da avaliação e prepará-los para enfrentar esse dia a dia de ser oficial avaliador. Abraço, fiquem todos com Deus.